O comportamento do autista, né? O Dr. Hammer também conseguiu mostrar como que é essa característica desse comportamento. Ele surge a partir de duas situações conflituais. Uma situação onde o indivíduo sofre um pânico, uma sensação de muito medo, desse pânico, onde muitas vezes eu não posso falar, somado a uma sensação de raiva territorial. Então, a somatória dessas duas características, desses dois componentes do sentimento, formam o comportamento do autista. E aí nós vamos ter duas características de um autista. Um autista um pouco mais deprimido, que são aqueles autistas que têm grande dificuldade de lidar com o mundo exterior, e eles normalmente têm um comportamento onde eles ficam com um olhar um pouco mais vazio. Isso é o comportamento do autista mais deprimido. E nós também temos o comportamento do autista maníaco, que é o comportamento do autista mais dinâmico. São normalmente pessoas que são muito engajadas em determinado trabalho. Então são grandes escritores, grandes artistas, excelentes pintores, e eles ficam voltados para um determinado tipo de atividade. Então, a gente observando essa origem desse comportamento, nós vamos ver que esse comportamento ele se torna cada vez mais intenso quando o indivíduo sente raiva ou quando ele sente essa sensação de pânico ou essa sensação de medo. Então, quando nós passamos a saber disso, nós devemos sempre lidar com a ideia de tirar peso dessas situações. E muitas vezes o que a gente vê é um reforço disso. Muitas vezes essas crianças se sentem muito amedrontadas, é aquela característica onde ele tenta se expressar e ninguém ouve ele, ou ele é colocado por exemplo, muitas vezes para estudar numa escola de autista e ali ele sente raiva. E isso faz com que o comportamento se torne ainda mais acentuado. Essa semana me chamou muita atenção que eu recebi uma criança, um adolescente já com esse comportamento, e foi muito legal a forma com que aconteceu o desfecho desse atendimento. Ele me procurou e ele tinha esse comportamento de um autista um pouco mais deprimido, com uma certa dificuldade de se expressar, gostava sempre de viver um pouco mais isolado. Porém, essas pessoas elas são levadas por outra pessoa. Então a gente diz assim, sempre devemos entender se está ruim para o outro. Muitas vezes para ele não está ruim esse comportamento, na verdade esse comportamento que o protege. E esse reforço que a gente faz de tem que levar nisso, tem que levar naquilo, tratando essa situação como um mal, é muitas vezes mal interpretado. Então quando eu comecei a ouvir ele, quando eu comecei a respeitar esse comportamento e não querer mudar esse comportamento, ele começou a se sentir mais à vontade. E aí ele começou a falar um pouco para mim, um menino muito inteligente, muito capaz, Ele começou a falar para mim um pouco das leis do budismo. E isso me chamou muito a atenção e eu fiquei ouvindo ele falar, e quando ele terminou eu me levantei, fui lá, peguei na mão dele e disse obrigado, obrigado por você ter me ensinado. E ele olhando para mim daquele jeito, ele falou assim, mas você aprendeu comigo? Eu disse, lógico que eu aprendi com você. E então ele foi, me deu um abraço, e todo o tratamento, toda a minha abordagem, ela começou a ser muito mais tranquila, porque justamente eu dei para ele o que ele precisava, que é ser ouvido, é dar a chance dele poder falar, já que essa é uma das situações que mantém esse conflito. E a outra é não contrariar ele, fazendo com que ele não fique sentindo uma raiva. Então tudo isso faz com que a gente consiga diminuir a intensidade desse comportamento. E foi muito interessante, porque ele saiu do meu consultório, chegou para a minha secretária e pediu para a mãe para marcar um novo atendimento. E normalmente a mãe ficou muito surpresa, porque normalmente eles não querem ir. Mas por que isso acontece? Porque a gente não trabalha com o sentir que a gente quer, e sim com o sentido que ele necessita. Então é muito importante que a gente possa olhar para as necessidades do outro e não somente para as nossas necessidades.